Olá! Hoje em nossa aula abordaremos o sistema músculo-esquelético. Como vimos em outra aula, sistema é um conjunto de órgãos. E esse sistema que estamos estudando é formado por músculos, ossos, cartilagens, tendões e ligamentos. Quando pensamos em ossos, logo lembramos também do nosso esqueleto. O esqueleto de uma pessoa adulta é formado por 206 ossos, cada um deles com um nome diferente. Não é necessário saber o nome de todos esses ossos, mas acabamos gravando o nome de alguns, como por exemplo, o crânio, que é esse osso aqui da cabeça, as costelas, que são os ossos que formam o nosso tórax, o fêmur, que é esse osso aqui da coxa, né? A coluna vertebral, formado por várias vértebras. Temos esse osso aqui também, olha, do quadril, que é conhecido popularmente como bacia. Na verdade, essa região ela é formada por 3 ossos unidos, íleo, isquio e pubis. Temos ossos dentro da orelha, esses são os menores ossos que possuímos. Enfim, são vários os ossos presentes em nosso corpo e todos eles formam o que chamamos de esqueleto. Nossos ossos sozinhos não são capazes de se movimentar e é por isso que eles precisam ser puxados pelos músculos. Os músculos, através de movimentos de contração e relaxamento, e juntamente com os ossos, permitem, por exemplo, nossa movimentação. Em nosso corpo, temos 2 tipos de músculos, os involuntários e os voluntários. Nós vamos discutir aqui a diferença de cada um deles. Os involuntários são aqueles músculos que não temos controle sobre ele. Então, por exemplo, o coração é classificado como um músculo involuntário, porque nós não controlamos as contrações e relaxamentos que acontecem nesse órgão. Em outras palavras, nós não conseguimos controlar, por exemplo, as batidas do nosso coração. Se nosso coração está acelerado, não tem como a gente, pela força do pensamento ou desejando muito, fazer com que essas batidas voltem ao normal, não é? Um outro exemplo de músculo involuntário são os músculos que formam o nosso sistema digestório. Por exemplo, esôfago, estômago, intestino. Quando nós engolimos, o bolo alimentar passa por todos esses órgãos através de movimentos de contração e relaxamento. E nós não temos controle sobre esse caminho que o alimento vai seguindo aí por todos esses órgãos, tá? Os músculos voluntários são aqueles que conseguimos controlar. Né? Esses músculos eles estão ligados aos ossos, formando esse sistema que estamos estudando hoje, o sistema músculo-esquelético. Dentre os exemplos de músculos voluntários, temos aqueles que formam, por exemplo, nosso rosto, os nossos braços, as nossas pernas, o nosso tronco. Todos esses músculos, eles funcionam a partir do nosso desejo, nós controlamos a movimentação deles. Então, por exemplo, agora no momento, eu estou gravando essa videoaula para vocês e eu estou falando. Se eu quiser parar de falar, olha só, eu controlei essa ação, né? Então, quando eu falo, a minha língua se mexe, os músculos da minha face se mexem, eles se contraem, eles se relaxam. Então, eu tenho controle sobre essa ação da fala. Quando eu estou ali em alguma aula presencial ali com vocês, conversando, eu tenho mania de gesticular bastante, de me movimentar, às vezes eu caminho ali na sala de aula e eu tenho controle sobre toda essa movimentação. Então, essa é uma característica dos músculos voluntários.
Qual é a função desse sistema músculo-esquelético? É esse sistema, por exemplo, que vai sustentar o nosso corpo, nos auxiliar na locomoção, na movimentação, né? Existem alguns ossos que vão proteger órgãos, por exemplo, o crânio, que é o osso da cabeça, vai proteger o nosso cérebro. Um outro órgão também localizado aí no crânio, chamado de cerebelo. Tem um outro conhecido como bulbo, né? Então, esses 3 órgãos são protegidos pelo nosso crânio. Nós temos também, por exemplo, as costelas, que vão proteger pulmão e coração, as vértebras, que vão proteger a medula espinhal. Existem ainda alguns ossos que vão produzir as células sanguíneas, como, por exemplo, o fêmur, que é o nosso osso da coxa. Uma coisa muito importante que devemos levar em consideração é que, para manter o bom funcionamento desse sistema, é muito importante a prática de atividades físicas. Aqui eu coloquei alguns dos benefícios dessa prática, né? Então, quando uma pessoa realiza uma atividade física, pode ser uma simples caminhada. Ela reduz o risco de doenças cardíacas, ela melhora a qualidade do sono, aumenta a disposição e a resistência física dela, né? Isso vai diminuir o risco de adquirir diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, vai promover o bem-estar, porque quando fazemos uma atividade física, são liberadas substâncias que nos permitem essa sensação de bem-estar. Diminui o estresse, a ansiedade, fortalece os nossos músculos, os nossos ossos, as nossas articulações, né? Então, praticar atividades físicas é tudo de bom. Fazendo parte dessa aula, eu ainda indiquei outros vídeos que abordam melhor a importância dessas atividades. Vale a pena vocês assistirem. Um abraço e até mais!